Olá, graça e paz. E sejam todos bem-vindos em mais um Testemunhos que Edifica. E que o Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com você e com a sua família. Em Efésios 6 diz assim: Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida. Estamos aqui hoje com a irmã Leila Moura para testemunhar o que Deus fez na vida dela. E eu convido a você a compartilhar, dar o seu like e se inscrever no nosso canal. E nós estamos aqui ansiosas para escutar o teu testemunho. Amém. Porque eu sei que está no teu coração, Amém. Deus já colocou no teu coração o que você vai contar para nós. Amém. E Sim. eu quero perguntar já, você já era evangélica, já filhos de pais evangélicos, como que foi a sua vida? Você quer se apresentar Sim. antes? Eu sou a Leila Moura, sou nordestina, sou lá de Natal, Rio Grande do Norte. Meus pais são Leda Moura e Adilson Moura. Sou casada com o Abimael, mãe de 3 filhos que eu gerei e um filho do coração. Então eu tenho um total de 4 filhos, que são as bênçãos na minha vida, são Amém. os meus tesouros que foi presente de Deus na minha vida e foram bênçãos que o Senhor nos enviou. A herança que Deus nos dá, né? A nossa herança. Eu não nasci num lar evangélico, mas meus pais, graças a Deus, hoje eles são até hoje casados. Hoje eles vivem bem, mas foi um tempo bem difícil, bem doloroso. Presenciei muitas coisas muito difíceis. Minha mãe veio conhecer o Senhor, na época ela era da carismática, da católica, e eu fui desenganada pelos médicos quando eu tinha menos de 1 ano, assim, bem novinha mesmo, e eu tinha um problema intestinal que a doença ela comeu meu intestino. E quando o médico desenganou, ela saiu do hospital e comigo nos braços e em total desespero assim. E ali uma igreja que, se eu não me engano, é a Assembleia de Deus lá do Alecrim, do bairro do Alecrim, ali em Natal. Ela passou ali na frente. E quando ela passou na frente ali da igreja, Deus tocou nela e ela entrou na igreja. Era um momento de círculo de oração das irmãs. E até hoje sou apaixonada por círculo de oração das irmãs, né? Ela entrou no círculo de oração e entregou a minha filha nas mãos da dirigente do círculo de oração e o pastor ali da igreja orou, né, pela minha vida, e naquele momento Deus deu uma receita para ela dar para mim tomar. Para mim, eu tinha que me alimentar daquilo, que era eu não sei como chama aqui no sul, mas lá no Nordeste chama mingau. Era um mingau de água e goma. Goma que chama lá no Nordeste é aquela goma de tapioca. Sim. Aquela goma, então o que eu tomava não era leite, era goma e água. Sim. Então, para mim, aquele dali foi o meu sustento durante um bom tempo e foi a forma que Deus me curou. E ali minha mãe conheceu Jesus, a vida dela foi transformada e ela começou a criar eu e meu irmão dentro da casa do Senhor e tem sido de bênção. Mas também foi uma trajetória muito difícil, muito difícil. Eu presenciei minha mãe sofrendo muito com meu pai bebia muito, batia na minha mãe. Quantas vezes eu, minha mãe e meu irmão colocamos meu pai debaixo do chuveiro para dar banho nele, porque ele chegava totalmente alcoolizado em casa. E quando a gente ia para a igreja, já chegando na minha adolescência, quando eu e minha mãe ia para a igreja, eu, minha mãe e meu irmão, eu me lembro nitidamente, é algo que eu me lembro até hoje. Hoje, comparado quem ele era antes para quem ele é hoje, ele é uma bênção. Hoje ele não serve ao Senhor, ele não é cristão, mas ele tem uma vida correta, uma vida que é direcionada por Deus. Hoje ele não bebe, ele não fuma, ele só é de casa para a casa da família e volta para casa, ele já tem uma certa idade e hoje ele está uma bênção. Mas naquele tempo foi muito difícil mesmo. Eu me lembro várias vezes que a gente saía, se a gente esperasse terminar o culto de 9 horas, 9 horas ele já estaria na porta da igreja para buscar eu e minha mãe. Meu Deus. E isso até hoje é algo que me machuca ainda, porque foi muito difícil ser cristão naquela época, ser uma jovem crente naquela época, porque eu saía da igreja
ia para casa escutando meu pai xingar eu e minha mãe de todos os nomes que a senhora pode imaginar. Todos os nomes, assim, e falava tudo de coisa feia, do que a gente ia fazer na igreja, que a gente ia para namorar com o pastor, que a gente não ia para adorar a Deus, que a gente era isso, que a gente era aquilo, todos os nomes, assim, terríveis. Ele saía da igreja até chegar em casa, ele falava muito isso comigo, com a minha mãe. Então, foi algo que ficou muito marcado na minha vida, porque para mim servir a Cristo naquela época não dava para coxar em 2 pensamentos. Ou era crente ou não era. Ou servia a Cristo ou servia ao diabo. Então, foi um tempo de muita dificuldade. Muita dificuldade para ser cristã verdadeiramente. E naquela época, um jovem cristão, para estar dentro da casa do Senhor, e lá no Nordeste, tem muitas coisas que o mundo oferece lá. Aqui tem também, mas lá no Nordeste tem carnaval fora de época, tem carnaval, tem festas e festas assim mundanas assim no litoral, em praia. Eu morava a 15 minutos da praia, então era o que o inimigo nos oferecia era muito. Então, para você ser cristão, assim, naquela época foi bem difícil. Aí o Senhor foi e nos apresentou muitas pessoas assim na minha juventude, a qual me ajudou a permanecer dentro da casa do Senhor. O Senhor nos apresentou pessoas que me deu suporte. Uma dessas pessoas que hoje ela está aqui é a minha amiga Nagali. Ela me acompanha sempre, está comigo. Graças a Deus, eu trouxe ela para perto de mim aqui no Sul. E a nossa vida foi literalmente dentro da casa do Senhor. A gente tem algumas histórias assim, se eu fosse para uma vigília, minha mãe nos autorizava a ir na vigília, e minha mãe ficava em casa e a gente ficava naquela comunicação. Quando a gente chegava em casa, a Nagali tinha que dormir na minha casa escondido. Antes de 5 horas da manhã, a Nagali tinha que ir embora, porque meu pai não podia ver ela lá em casa. Meu Deus. Então, tipo, foi muito difícil, muito difícil. Quando eu e Nagali fazia campanha de oração, porque a gente jovem naquela época, a gente fazia campanhas de oração, ela ia escondida lá para minha casa, a gente orava no meu quarto, que eu tinha o meu quarto, e a gente orava, e se meu pai percebesse que tinha alguém, ela ficava escondida ali de trás da porta, ela se escondia ali de trás da porta, a gente orava, buscava a presença do Senhor, depois ela ia embora, e assim foi na nossa juventude, assim, na época ela pregava e eu cantava, a gente tinha muitas agendas juntas, eu cantando e ela pregando, e foi um tempo que Deus enviou jovens para perto de mim que me ajudou a permanecer na casa dele, me ajudou a permanecer servindo a ele. Só que no meio desse tempo todo assim que a gente buscava a presença do Senhor, eu conheci um jovem, e esse jovem ele era uma bênção, um menino de confiança dos pastores, e naquela época, hoje Leila é diferente, mas naquela época eu era muito, como que eu posso dizer, eu era muito exigente, eu era uma jovem muito exigente, então, tipo, um jovem para namorar com a Leila teria que andar com os pastores, teria que andar com os servos de Deus da igreja, ele teria que estar envolvido no ministério da igreja. Então, eu era extremamente exigente, não olhava para qualquer jovem, não falava com qualquer jovem, então eu era extremamente exigente. E quando eu conheci esse jovem, ele era um menino de confiança do pastor. E eu me lembro que a minha amiga Nagali, além da minha mãe, me orientou e disse: amiga, não é da vontade de Deus. Amiga, não namora, não é da vontade de Deus, o que parece ser não é. E mesmo assim eu fui envolvida por uma cegueira espiritual mesmo. A minha mãe não se identificava com ele, nem minha mãe, nem meu pai. Minha mãe olhou para mim e disse assim: minha filha, se você casar fora da vontade de Deus, você vai chorar lágrimas de sangue. Meu Deus. E eu fui contra tudo e contra todos. Meu pastor me sentou, conversou comigo: filha, não é assim. Não case fora da orientação de Deus. Você pode sofrer lá na frente. Você pode sofrer coisas terríveis e ficar com cicatrizes na sua vida. Você tem um ministério. Na época eu tinha acabado de gravar meu primeiro CD. E ele me envolveu assim, que nem eu sei explicar. Eu acredito que foi realmente algo maligno mesmo, sabe?
E eu me envolvi ali e casei. Casei fora da vontade da minha mãe, casei fora da vontade dos meus pais, eu desobedeci mesmo, tenho vergonha de falar que foi uma desobediência, porque o que aconteceu na sequência da minha desobediência foi algo terrível, algo que deixou marcas na minha vida até hoje, cicatrizes na minha vida até hoje. E eu já quero deixar aqui para você que está assistindo esse vídeo, que você que está debaixo da mão potente de Deus, não saia debaixo da proteção de Deus. Continue debaixo da proteção de Deus. Se Deus mandar você ir, você vai. Se Deus mandar você parar, você para. Nós não podemos sair da orientação de Deus. Porque quando a gente sai da orientação de Deus, vem marcas, vem cicatrizes, e muitas das vezes a gente quer culpar o Senhor por isso. Não é. E não é culpa do Senhor. É culpa nossa, pelas nossas escolhas. E quando a gente escolhe errado, existem consequências para os nossos atos. Então, não vou dizer que ele era uma pessoa ruim, não. Ele até hoje é uma pessoa maravilhosa. Só não serve mais a Deus. Casamos, eu tive um filho com ele. E esse filho foi o maior presente que Deus me deu na minha vida. Foi por causa desse filho que eu consegui ficar de pé. Foi por causa que Deus me deu ele para que eu não caísse, não esmorecesse. Então, toda vida que eu olhava para o meu filho era como se fosse um combustível para mim ficar de pé. Eu dizia, não, peraí, eu tenho que ficar de pé, porque eu preciso criar o meu filho. E de 2 anos de casado, quando a gente estava com 2 anos de casado, a orientação sexual dele foi outra. Hoje ele é casado com outro homem, mas ele não deixa de ser um pai presente. Ele é um pai presente na vida do meu filho, um pai carinhoso, um super pai. Mas vivemos, tanto eu quanto ele, que eu sei que foi uma seta muito grande e maligna, tanto para a minha vida quanto para a vida dele, por ele hoje não estar na casa do Senhor, e eu sei do propósito que Deus tinha na vida dele. Talvez se hoje ele tivesse conseguido dizer não para o mundo, ele tivesse hoje sendo um grande profeta na casa do Senhor. E eu enfrentei tudo isso assim, calada, quieta. Entrei em um momento de depressão profunda, tentei suicídio por causa disso. E eu dizia ao Senhor que eu nunca mais iria casar. Eu dizia, eu não quero mais filho, o meu único filho vai ser o Felipe, eu vou criar o meu filho na casa do Senhor, nunca mais eu vou casar, eu não quero ter um relacionamento. O inimigo colocou na minha mente que homem não presta, que todos os homens são iguais, e eu fui vivendo isso, e tentei suicídio 3 vezes. 3 vezes. Na terceira vez que eu tentei suicídio foi quando o Senhor me deu um choque de realidade dentro de um hospital. E o Senhor falava comigo dentro do banheiro de um hospital, dizendo assim, hoje eu estava tentando lembrar do louvor, e eu estava num momento de desespero total assim na minha vida, e o Senhor falava comigo, e eu escutava dentro do hospital um louvor, que é um louvor da Sara Farias, que diz, desertos não duram para sempre, por mais que a pressão aumente, aguente, filho, aguente. E esse louvor ecoava assim dentro do hospital. E eu me lembro como hoje, assim, como se foi o Senhor que estava cantando aquele louvor para mim, ou os anjos do Senhor me fez ouvir aquele louvor, e foi um combustível para mim. E a partir daquele dia, a minha vida foi transformada. E eu voltei a cantar, eu voltei a cumprir as minhas agendas, porque desde então eu não conseguia cantar, eu não conseguia cumprir minhas agendas. Foi um baque muito grande assim para mim. Fiquei bloqueada mesmo, assim, em tudo. Eu subia no púlpito, eu não conseguia cantar, eu me tremia, fiquei com muita crise de ansiedade. E em muitos momentos, eu subi no púlpito, e quando eu ia cantar, e sempre Deus ministrava alguns louvores que era Deus falando comigo antes de eu ministrar para a igreja. Então, nesse tempo que eu vivi, os louvores que o Senhor falava muito comigo era aquele deixa eu te usar para curar, enquanto você me adora, eu cuido de tudo que te faz chorar.
E aquele outro também, volte a sonhar, Deus ainda realiza Deus falando sonhos. com os hinos. E os louvores. Deus falava comigo através dos meus próprios louvores que eu ministrava para a igreja. Então, Deus foi me curando aos poucos, na medida que eu dei liberdade para Ele me curar. Porque a gente precisa da liberdade para o Senhor. Sim. Não tem como a gente querer uma cura se a gente não dá liberdade para o Senhor nos curar. A gente precisa liberar a nossa vida para que o Senhor nos cure. E nesse meio tempo... E liberar o perdão e também, liberar né? o perdão. Perdão é tudo. É o primordial, É. sabe? O perdão, ele é libertador. E desde então, hoje é bem mais fácil de eu perdoar. Porque eu perdoei alguém que fez uma marca muito grande em mim. Então, hoje eu não vou dizer que eu tenho facilidade, mas antes, outrora, Leila era mais difícil. E hoje Leila reconhece quando está errada, porque a gente precisa também reconhecer quando a gente erra. Sim. E nesse meio tempo que eu estava cumprindo as minhas agendas, eu fui cantar em um retiro de jovens, eu me lembro até hoje, na cidade de Monte Alegre. É uma cidade pequenininha lá do Rio Grande do Norte. E eu me lembro que no mesmo final de semana eu tinha recebido um convite para cantar em outro retiro de jovens, e cantar e testemunhar, falar da minha história, contar para os jovens. Nessa época eu não pregava ainda, né? Mas eu recebi alguns convites para a gente ir ministrar para os jovens. E quando eu recebi esses convites, o irmão disse: Leila, escolhe os dois aí, qual que fica melhor para você. E a cidade de Monte Alegre é uma cidade bem pequena, assim, com pouquíssimos habitantes. E o irmão foi e disse: olha, tem esse retiro em Monte Alegre, só que o retiro de Monte Alegre, eu já vou te avisar, é num povoado, é um sítio bem pequeno, não tem área de lazer. Você vai sentir o cheiro de odores de vaca, de boi. E o irmão conversou bem sério comigo. Ele disse: olha, então, aí você escolhe. Aí tem esse retiro aqui, que era um retiro lá na capital. Ele foi dizer: esse retiro aqui é maior, um retiro setorial, e vai ser melhor para você. E naquele momento eu queria me esconder, eu não queria estar visível. E eu disse: irmão, então, eu vou nesse retiro aí da cidade de Monte Alegre. Ele foi: irmã Leila, mas lá é um povoado, é bem pequeno. Eu falei assim: não, eu vou nesse retiro de Monte Alegre. E quando a gente chegou nesse retiro, muito pequeno, assim, eu me lembro até hoje que eu cheguei na igreja sede, que já não era tão grande, era uma igreja pequena, mas era uma igreja sede da cidade de Monte Alegre, comparado às nossas igrejas aqui de Curitiba, né, é bem maior. Sim. E uma igreja ali pequena, e quando eu cheguei, que eu desci do carro que eu estava, eu me deparei com um jovem bem doidinho assim da cabeça, bem doido, assim, bem doido. E eu me deparei com ele, eu olhei assim, eu fui dizer: não, tipo, não quero saber de homem na minha vida. E quando eu desci do carro, entrei no ônibus, que foi todos os jovens juntos nesse ônibus, e eu me lembro que naquela época eu era muito filhinha de papai, filhinha de mamãe, sabe aquela menina assim, muito bem cuidada. Minha mãe, minha mãe não tinha condições financeiras, mas ela sempre me deu tudo do bom e do melhor. Ela vendia Natura, vendia Boticário, e ela sempre me vestia muito bem, sempre arrumava meu cabelo. Então eu era filhinha da mamãe, até hoje eu sou. A minha mãe é maravilhosa, é uma bênção na minha vida. Minha maior referência é a minha mãe, porque se minha mãe conseguiu chegar onde ela está hoje, casada com meu pai, depois de tudo que passou, eu consigo vencer qualquer luta. Então, ela é minha maior referência. Foi dirigente de círculo de oração. Como que é o nome da sua mãe? A irmã Leda. Ela congrega lá na congregação do Parque Industrial, e ela está assistindo, com certeza. Um abraço, irmã Leda, que Deus te abençoe. Ela foi mulher, ela dirigiu o círculo de oração, e eu me lembro quando eu era criança, ela me levava para o círculo de oração, e eu ficava, quando eu dormia, ela me deixava no cantinho dormindo, e o tempo que eu fiquei, que ela aceitou a Jesus até hoje, foi eu dentro da igreja. E voltando, né? Eu cheguei no retiro dos jovens, e era aquelas pessoas assim muito amável, aquele povo muito acolhedor, o povo muito
muito gente boa, aquele povo cheio de Deus. E quando eu cheguei no retiro, a primeira noite eu fui ministrei para os jovens, contei meu testemunho. E depois que eu contei meu testemunho, eu comecei a observar uma irmã no retiro. E essa irmã sempre me observando para onde eu ia, ela me observava também. E ela sempre preparava assim as guloseimas, e olha, irmã Leila, eu fiz para você, olha, irmã Leila, eu fiz para você. Hoje eu descobri que ela é a mãe do meu esposo. E ela sempre estava ali me cuidando de mim no retiro. Se eu precisasse de alguma coberta, ela disse, irmã Leila, eu tenho um travesseiro, irmã Leila, eu tenho. Então, tipo, ela sempre cuidou de mim desde quando eu cheguei no retiro. A minha sogra, uma bênção na minha vida. E foi quando eu conheci meu esposo nesse retiro. A gente trocou algumas palavras ali e eu senti, sabe quando Deus fala com você e diz, olha, é esse. E eu olhei assim, eu fui assim, não. Eu com meu olho carnal, eu fui assim, não é esse. Não é esse porque não faz meu tipo, eu dizia. Não, Jesus. O senhor lembra da minha oração? A minha oração foi assim, assim, assim. Eu tenho uma listinha que eu dei para o Senhor, e isso daí não faz meu tipo, não. Eu disse para Deus e foi quando o Senhor falou e bradou e disse, é esse sim. E eu me lembro como hoje, nos conhecemos, eu passei um mês de oração orando por ele. Eu passei um mês em propósito de oração com a Ana Gali. Ela que fez esse propósito de oração comigo. Ela disse, amiga, vamos orar e vamos ver o que Deus vai falar. E ela orou comigo, fez esse propósito de oração e Deus falou. E quando Deus falou, eu fiquei tranquila. E eu disse, mas amiga, ele não me ligou. Como que vai ser isso? Como? Não tem como. Como que vai ser isso? E um mês depois que a gente estava em oração, eu, ela e minha mãe, daí ele ligou para mim. Ele foi e ligou para mim e disse, irmã Leila, eu queria te levar para chupar um sorvete. Será que a irmã pode ir? Eu fui, disse, posso? Eu perguntei à minha mãe disse, vai. E a gente foi. E desde esse primeiro encontro nosso, que foi para chupar um sorvete, a gente casou e hoje estamos vivendo aí uma vida abençoada. Não foi fácil. Vivemos momentos difíceis, muito difícil mesmo, financeiramente, com ele também, porque nós não somos perfeitos, nós somos falhos, mas estamos aí lutando, aprendendo, né, todo sim, dia. Lutando todos os dias e vencendo todos os dias. E eu olho para ele hoje e digo, é o amor da minha vida. Vivi muitas coisas difíceis mesmo, assim, difíceis de perdoar, momentos difíceis, mas hoje eu olho e eu vejo propósito em tudo que Deus fez. Em tudo que eu acredito que tudo que a gente vivencia existe um propósito de Deus. E quando eu já casada com ele, a gente líderes de jovem, a gente precisou ir olhar uma casa de retiro. E lá no Nordeste existem muitas lagoas. E para a gente ter o acesso às lagoas, a gente pega umas estradinhas de chão ali. E nessa saída para a gente ir na lagoa, junto com alguns irmãos, todo mundo de moto, e a gente indo muito devagar, assim, muito devagar mesmo, sabe, assim, a 40 km por hora, muito devagar, todo mundo ali conversando, interagindo entre nós, e sofremos um acidente. A moto derrapou e a gente caiu. E ele caiu, ele sofreu algumas escoriações e eu fiquei com um coágulo no cérebro. E desse coágulo foi momentos assim de grande dor, porque o coágulo ele foi tomando uma proporção muito grande. E eu me lembro quando a gente saiu de lá, e eu entendo que Deus tem propósito em tudo, irmã Ivone. E eu me lembro quando a gente saiu, a SAMU veio, nos levou para o hospital. E lá no Nordeste, quem conhece, tem um hospital lá em Natal, que o nome é Valfredo Gugel. É um dos hospitais mais terríveis assim do Nordeste. Quando eu cheguei lá, a gente não tinha lugar para me colocar, eu não podia me levantar.
eu tinha que estar deitada por causa do coágulo, e o médico dizia, não levanta, não levanta, não levanta, porque me deu uma dor muito grande na minha cabeça. E no momento que eu estava deitada na maca, e a maca não era aquelas macas altas, porque a maca ainda estava quebrada, então ela estava bem lá no chão. Meu Deus. E eu deitada ali, entrou um jovem em outra maca, que também estava bem derriada, assim, bem baixa, e ele entrou todo esfaqueado. E meu esposo estava sentado assim no chão, assim do meu lado, e colocaram esse jovem assim do meu lado. E quando colocaram esse jovem do meu lado, na mesma hora o Espírito Santo bradou e disse, Leila, prega para ele agora. E eu estava com muita dor na minha cabeça. E eu fui e me sentei. E meu esposo disse, amor, você não pode sentar, deita aqui. Eu disse, não, eu vou fazer o que o Espírito Santo de Deus está mandando. E eu me lembro que eu sentei na maca, e quando eu sentei, eu comecei a conversar com ele, perguntei o nome dele era Gilberto. Até hoje eu lembro o nome dele. E eu conversei com ele ali naquele momento, e eu comecei a falar o que Deus estava mandando eu falar para ele. E ali Deus falava que existia uma mãe que intercedia por ele. E era uma mulher de círculo de oração, e eu comecei a ministrar sobre a vida dele. E no momento que eu comecei a ministrar, o policial que estava assim próximo olhou para mim e disse, moça, não perca seu tempo, porque se daí já ele vai para o inferno. E eu não dei ouvidos para o que o policial falou, e eu continuei falando de Jesus para ele. Cantei para ele ali no hospital, e eu peguei na mão dele, meu esposo colocou a mão entre a minha mão e a dele, e eu disse para o meu esposo, vamos orar por ele. E aí meu esposo perguntou para ele assim, jovem, você quer aceitar Jesus? E ele não conseguia falar, e a gente era nítido, a gente via o sangue escorrendo por tudo que é canto, o chão lavando assim do hospital de sangue. E ele não conseguia falar e só fazia resmungar assim, sabe, fazia algum barulho, mas não, a gente não conseguia entender. E aí eu falei para ele assim, se você quer Jesus, aperta minha mão, mas aperta minha mão firme. E ele apertou minha mão bem firme, eu e meu esposo começamos a orar por ele ali. E a gente orou por ele, intercedeu pela vida dele. E pouco tempo depois, assim, cerca de 1 hora mais ou menos, eu fui atendida, depois ele foi atendido, mas ele não conseguiu sobreviver e ele veio a óbito. E isso para mim foi um choque assim dentro daquele hospital, porque o Senhor falava comigo, eu permiti que você caísse de moto em um local improvável, a 40 km/h, ser diagnosticada com coágulo no cérebro, estar em uma enfermaria onde um indivíduo ia entrar. E Deus marcou um encontro com ele através da minha vida para conversar com ele. Então, eu comecei, a partir desse dia, eu comecei a entender os propósitos de Deus. Muitas das vezes a gente é acometido de uma doença, ou acontece algo sobre a nossa vida e a gente acha que é um castigo de Deus, ou é Deus nos punindo por algo, ou que Deus não está no controle da situação, ou que estamos perdidos, mas na verdade é Deus querendo trabalhar tanto em mim e quanto na vida de alguém em algum lugar onde a gente estiver. Então, a partir daquele dia eu entendi os propósitos de Deus. Em tudo Deus tem um propósito, em tudo que acontece na nossa vida. Tudo, tudo, tudo. Deus não é um Deus que se vinga. Deus é um Deus de propósitos. Verdade. Então, esse Deus de propósito, ele permitiu eu vivenciar esse tempo com esse coágulo, no início de tudo ali com o coágulo, para que alguém fosse liberto, alguém recebesse a salvação e não fosse diagnosticado, eu poderia ter sido diagnosticado de outra forma, ou poderia estar em outro ambiente, ou poderia estar em outro hospital, ou não precisasse ter ido para o hospital, mas o Senhor permitiu eu ir no hospital para encontrar alguém. Você lá. Exatamente. Deus une propósito. Sim. Através das pessoas. Sim. Então, a partir desse dia eu entendi que tudo que acontece, tudo que acontece na nossa vida, tudo que acontece é um propósito de Deus. A gente não pode culpar Deus pelas coisas, mas a gente precisa entender que até na nossa dor ele tem um propósito. E esse tempo que eu fiquei com coágulo foi o tempo que eu vivi experiências assim extraordinárias com Deus. Quanto tempo você ficou com coágulo? Eu fiquei com coágulo na faixa de 6 anos. 6 anos? Uhum.
E ele só foi crescendo, crescendo, crescendo. E eu me lembro que eu comecei a tomar vários tipos de remédio controlados para diluir o coágulo, que lá no Nordeste eles não queriam me operar. Então, o coágulo ele começou a crescer. Por mais que eu tomasse a medicação para ele diminuir, ele crescia. E eu continuava cumprindo as agendas, porque na época eu só cantava. E eu continuava indo cantar. E eu me lembro que em várias vezes, quando eu saía para cantar, irmã Ivone, saía muita secreção assim do meu ouvido. Quando ele inflamava muito o meu ouvido. Quando o coágulo inflamava o meu ouvido. Então, eu passei muitos momentos assim, muitos momentos difíceis mesmo, de ter que cantar. Eu colocava sempre um tampãozinho no ouvido, mas eu cantava, nunca deixei. Nunca deixei. Eu sempre criei que Deus poderia me curar. Eu sempre acreditei que Deus tinha um propósito em todas as coisas. E o que me fazia permanecer constantemente foi a experiência que eu vivi dentro daquele hospital. Porque eu poderia ter sido diagnosticada e não ter vivenciado uma experiência e ter culpado Deus e ter culpado pessoas, mas Deus permitiu eu viver esse tempo, essa experiência, para que eu ficasse constante na presença dele. Eu acredito assim. E passei esse tempo com o coágulo, nunca parei, sempre continuei. Eu liderei jovens lá no Nordeste, regi conjunto de jovens, liderei o círculo de oração com uma das minhas, uma pastora assim que eu amo até hoje, que é uma amiga, é a pastora Dagberg. Ela até hoje a gente tem contato, é uma mãe, é uma mulher que me ajudou muito espiritualmente. Ela e meu pastor Marcelo, eles foram de bênção assim na minha vida. E eu liderei junto com ela, liderei jovens e liderei círculo de oração, regi círculo de oração e sabe todos os departamentos da igreja que a gente precisou passar por todos. E mesmo assim com esse coágulo no cérebro. Tipo, a gente glorificava o nome do Senhor mediante a dor, mediante muitas cicatrizes, sempre adorando o nome do Senhor. Porque é fácil adorar quando está tudo bem. Agora, na prova... É difícil. É difícil. É difícil. Só adora quem realmente entende o propósito. A gente precisa entender o propósito de Deus, para a gente conseguir adorar no meio da dor, no meio da tormenta, no meio das cicatrizes, no meio desse vento da tempestade. A gente precisa entender o que Deus tem e adorar em qualquer circunstância. É para Deus trabalhar na vida, né? Exatamente. Que hoje é um grande testemunho. Nossa, 6 anos? 6 anos. E a minha vinda para Curitiba foi para mim fazer o tratamento desse coágulo. Uma amiga que mora aqui, ela disse assim, Leila, por que você não vem para Curitiba? Venha para Curitiba fazer esse tratamento. Aqui é melhor, o SUS é melhor, você vai conseguir, vai ser mais fácil. E foi quando a gente veio. A gente veio para cá e quando eu cheguei aqui, eu congregava lá no Vila Santana, ali no SIC. Sim. E eu congregava no Vila Santana na época e a orientação do médico, meu cabelo era muito grande, pesado. E a primeira coisa que o médico disse, olha, eu preciso que você corte seu cabelo. E eu preciso que você corte seu cabelo curtinho, porque seu cabelo é muito pesado. E eu saí do consultório e eu disse, Deus, como que vai ser isso? Eu vou cortar meu cabelo. E eu sempre tive muito apego ao meu cabelo. Nós, mulheres, temos esse apego ao cabelo. Sim. E eu disse, meu Deus, mas como que vai ser isso? Eu vou precisar cortar o meu cabelo. Eu vou precisar falar para a igreja porque eu cortei meu cabelo. E, tipo, a igreja do Vila Santana não sabia do que eu estava vivendo ali naquela época, a não ser uma jovem que hoje ela mora em São Paulo, é a Laisa. O tempo que eu fiquei lá congregando no Vila Santana foi uma jovem que Deus colocou para me cuidar dela e também ela cuidar de mim. Uhum. E eu lembro que eu ia para a igreja, eu levava uma toalhinha e eu colocava a toalha assim no meu ombro. E a secreção que saía do meu ouvido era tão, sabe, terrível assim. E ela sentava assim do meu lado e ela me chamava de mãe na época. Ela dizia, mãe, não se preocupe, eu tô aqui. Eu tô aqui. E Deus levantou ela para ficar esse momento comigo. E passei alguns meses sofrendo disso.
Aí eu me lembro que eu fiz todos os exames pré-operatórios. O neuro me encaminhou para a mesa de cirurgia, porque tinha crescido muito o coágulo, ele estava maior do que uma laranja, e precisava fazer a extração desse coágulo com urgência, porque ele já estava chegando próximo a uma veia do meu cérebro. E se esse coágulo batesse nessa veia, eu poderia infartar, eu poderia ter um AVC, eu poderia ter sequências de outros tipos de enfermidade. E ele disse, vamos fazer essa cirurgia. Eu fui e disse, amém, se Deus quer que eu passe pela mesa de cirurgia, amém. E eu me lembro que a gente estava num culto, eu já tinha cortado meu cabelo, porque eu precisava cortar, porque eu precisava raspar também depois a parte que ia ser operada. E ele foi e disse, olha, corta bem curtinho, eu deixei meu cabelo bem curtinho, meu Ivonete, bem curtinho assim, bem curtinho mesmo. E eu me lembro que eu cheguei na igreja com tanta vergonha, com um cabelo que era enorme, e eu entrei na igreja com o cabelo bem curtinho. E eu sentei no último banco da igreja, e eu me lembro que, e nesse dia eu não queria ir, a Laís, ela foi lá em casa, e ela disse, você vai no culto sim, hoje vai ter um missionário do Uruguai, e Deus vai falar com você, Deus vai falar, amiga, vamos, vamos. E eu saí indignada, assim, que eu não queria ir na igreja. Eu fui disse, não, eu só vou quando eu sentar com o meu pastor, que eu conversar, explicar tudo. E eu fui. Eu me lembro que quando eu entrei na igreja, eu já entrei, meu corpo assim já tremia todo, sabe? Quando você sente que naquele dia você vai ter um encontro com Jesus. Naquele dia você vai encontrar Jesus. Era o que eu sentia naquele dia. E eu me lembro que a ministração do pregador, ele ministrou sobre a mulher do fluxo de sangue. E ele falava, era um missionário do Uruguai, e ele falava assim, que nós precisávamos romper. E o que era que naquela noite você precisa romper? O que você precisa romper? E ele começou a bater na mesma tecla. O que você está precisando romper? Você pode estar desenganado, mas você precisa romper, E eu me lembro que nesse tempo que eu cheguei em Curitiba, eu não conseguia orar. Eu sempre fui muito de buscar a presença do Senhor, eu sempre fui de fazer campanha, eu sempre fui de estar no círculo de orações, eu sempre fui de buscar. E nesse tempo, quando o médico bateu, que disse que eu ia fazer a cirurgia, eu não conseguia orar. Toda a vida que eu ia orar, eu só chorava e eu não conseguia ter aquele elo que eu tinha antes, eu nem consigo explicar. Me bateu um desespero assim, porque eu iria para a mesa de cirurgia. E eu não queria ir para a mesa de cirurgia. E eu me lembro até hoje, assim, nitidamente, assim, que ele disse desse jeito, ele disse, olha, existe alguém aqui que Deus vai ter um encontro. Assim como Deus encontrou aquela mulher do fluxo de sangue, ele vai encontrar você. Amém. E eu, amém, glória a Deus. Eu fui e disse, Jesus, se for comigo, fala comigo. E Deus usou ele para muitas pessoas na igreja. Muitas pessoas, muitas. E eu olhava para mim e disse, Jesus, oi, Jesus, eu estou aqui. Jesus, tu não vai falar comigo? Eu preciso que tu fale comigo. E eu me lembro que ele entregou o microfone, acabou a pregação, e o pastor já ia dar a bênção apostólica. E eu fiquei em pé lá no último banco, e ele disse assim, essa moça que está aí no último banco. Daí eu olhei para trás, porque sabe quando você não acredita que a ideia é com você? O missionário pediu permissão ao pastor, disse, pastor, antes de encerrar eu preciso falar algo de Deus. E ele foi e me chamou. E quando eu fui lá na frente, ele disse desse jeito, o Senhor me mostra fazendo uma cirurgia no teu cérebro agora. E ele disse, olha, nesse exato momento, Deus está passando bisturi na tua cabeça. E ele começou a explicar como que eu estaria sentindo, todas as sensações que eu estaria sentindo naquele momento. E ele começou a dizer, nesse momento, você está sentindo uma queimação na sua nuca que está subindo para a sua cabeça. E ele começou a dizer, é o fogo do Espírito Santo de Deus, ele está fazendo uma cirurgia agora. Uhum. E ele explicando tudo bem certinho da forma que estava realmente acontecendo comigo ali naquele momento. E ele disse, olha, eu não sei o que você tem, mas você procura o teu médico, porque você não vai precisar ir para a mesa de cirurgia. E eu saí dali radiante,
Eu saí radiante, era num culto de segunda-feira. A cirurgia estava marcada para sexta-feira. Que bênção. E eu disse, Deus, como que vai ser isso? Eu vou chegar para o médico e vou dizer que eu fui curada? Sem ter uma prova que eu fui curada? E naquela segunda-feira fazia exatamente 15 dias que eu tinha feito os exames pré-operatórios. E quando chegou na terça-feira, o postinho ligou para mim e disse, olha, sexta-feira está confirmada sua cirurgia no horário tal. Eu preciso que você passe aqui no postinho para pegar um encaminhamento, porque eu preciso que você repita todos os exames pré-operatórios que você já fez, mas eu preciso que você repita, o médico solicitou. E eu Ai, como Deus disse, trabalha. Deus é lindo. eu disse, meu Deus é muito perfeito. E foi quando eu falei para o meu esposo, amor, eu fui curada do meu coágulo. E ele foi, disse, como assim, amor? É um coágulo no cérebro. Ele ficou meio incrédulo ali na hora. Eu falei assim, amor, eu tenho certeza que eu fui curada do meu coágulo. E ele ficou meio assim, ele foi e disse, olha, amor, é um coágulo no cérebro. E ele repetiu 3 vezes isso. E o seu coágulo, amor, ele era pequenininho e agora ele está muito grande. Amor, é um coágulo no cérebro. Ele disse, amor, você precisa operar. Ele disse, eu sei que Deus faz, mas você precisa operar, amor. A gente tem filhos. E ele começou a me questionar. Eu falei assim, amor, Deus vai mostrar que ele me curou. E quando o postinho ligou na terça-feira, e que eu fui fazer os exames na quarta-feira eu fiz todos os exames de sangue. E fiz os exames pela manhã, e quando foi à tarde, eu fui para a mesma clínica que eu tinha feito todos os outros exames. Eu tinha feito a ressonância, tinha feito tudo bem certinho do jeito que eles tinham me pedido. E só que dessa vez a médica tinha me passado uma tomografia. Ela foi disse, olha, você vai fazer a tomografia no mesmo endereço. Me lembro até hoje, era numa clínica ali perto da Rui Barbosa. E eu saí de casa e fui, peguei o ônibus e eu disse, olha Deus, eu sei que tu está no controle. Eu fui, disse, os exames de sangue tá tudo ok, do jeito que estava, mas agora eu preciso, Jesus, que tu me mostre que realmente me curou. E eu saí. E eu me lembro que eu peguei o ônibus ali no terminal do SIC e eu fui até a Rui Barbosa, louvando dentro do ônibus. E eu louvava assim, parecia que não tinha ninguém dentro do ônibus, parecia que eu estava sozinha. Sabe quando parece que você está flutuando ali, parece que só está você e Deus. E eu passei o caminho inteiro louvando. Cheguei na Rui Barbosa, desci e fui na clínica. E quando eu fui na clínica, entrei na clínica e eu disse para o Senhor assim, eu disse, Deus, eu sei que tu está tendo um particular comigo agora. E sabe quando você tem medo até do particular que Deus está tendo contigo? Eu disse, Deus, eu sei que nós estamos vivendo um particular agora, então eu nunca fui de medir palavras ou procurar palavras bonitas para orar ou para falar com Deus. Eu sempre falei com Deus como eu falo com meu amigo, porque ele é meu amigo. Sim. Então, eu falei para o Senhor, olha aí, Deus, olha aí, vou entrar agora na clínica. Eu fui dizer agora. Eu fui dizer, eu creio que tu me curou. Eu tenho certeza que tu me curou. E eu entrei na clínica e quando eu entrei, a médica me chamou e eu entrei dentro da sala da tomografia. E quando eu entrei dentro da sala da tomografia, eu deitei e a gente começou a fazer o exame. E eu só vi o alvoroço do povo dentro da sala. O pessoal entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. E eu vi a imagem do meu primeiro exame e chamaram o médico. E o médico olhou, e o pessoal, todo mundo olhando, e pronto, parou. Parou o alvoroço. Daí eu fui e perguntei, o que está acontecendo? Aí o rapaz que estava lá, ele disse assim, olha, a semana passada essa máquina aqui, ela deu problema. E nós acreditamos que ela está com o mesmo problema. Então, a senhora só aguarda um pouco, que a senhora vai fazer outro exame, mas numa máquina aqui no consultório aqui do lado. Você vai fazer uma ressonância. A única máquina que a gente tem livre aqui é da ressonância, porque essa daqui como deu problema, mas não se preocupe que a clínica vai te pagar a ressonância, porque essa máquina aqui com certeza está com problema.
E ali eu já entendi, eu fui disse, não é Já problema. confundiu. Isso daí é meu Deus. Já confundiu um pouco. E quando eu entrei na outra sala, que eu comecei a fazer o exame, a médica sentou e ficou sentada assim de frente do computador e ficou olhando, examinando. E eu passei um bom tempo lá, deitada, e eles examinando a minha cabeça. E eu me lembro como hoje, assim, a médica ligou, chamou outra pessoa e eles começaram a conversar entre eles ali, e eu deitada lá na máquina, né? E eu me lembro que ela me entregou o exame, ela mandou eu levantar, e ela foi e disse, olha, eu preciso que você entregue esse exame ao seu neuro. Você está com a cirurgia marcada, né? Que aqui consta sua cirurgia marcada. Eu fiz assim, sexta-feira. Ela foi, disse, antes de sexta-feira, vai no teu neuro e você leva todos os seus exames. Todos os exames, desde o seu primeiro exame até o seu último exame. E eu fui e disse, tá bom. Liguei para o consultório que me atendeu foi um consultório ali perto da Praça do Japão, em um prédio ali próximo. E eu fui com meu esposo na quinta-feira apresentar todos os exames. E eu levei para ele, e era o médico que iria fazer a minha cirurgia. E quando eu cheguei no consultório dele, coloquei todos os exames na mesa, desde o primeiro até o último. E quando eu coloquei todos os exames, ele abriu todos. Daí ele começou a falar. Aqui no primeiro exame, no mês tal, no ano tal, começou a medir assim, assim, assim. E aqui no segundo, assim, assim. Ele começou a falar e ele disse, nossa, o coágulo só tem aumentado. Então, tudo certo para nossa cirurgia, né? E ele pegou o penúltimo exame, ele falou assim, nossa, está muito grande, a gente vai deixar um bom tempo, porque eu já tenho um histórico de cirurgias complicadas, e ele ficou com medo, né, não com medo, mas com temor, porque eu já tive muitas cirurgias complicadas, e ele ficou com aquele temor, eles vão deixar um tempo maior, um tempo mais extenso. E eu fui e disse, tá bom. Aí ele pegou o último exame. Quando ele pegou o último exame, que era a ressonância, ele ficou olhando, daí ele ligou para o outro médico que estava na sala do lado, ele disse, você pode vir aqui? Daí o médico veio e eles começaram a examinar a minha última ressonância. E o médico olhou assim bem sério para mim, para o meu esposo, ele foi e disse, olha, é a segunda vez que acontece isso no meu consultório. É algo que não tem explicação, para mim é milagre. Aí ele começou a dizer, porque aqui na primeira, seu coágulo está medindo assim, 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 e ele começou a falar, e ele começou a tremer. Sabe assim, ele começou a tremer como se estivesse com raiva do que estava falando. E ele começou a olhar a última e ele foi e disse, olha, nessa daqui não tem nada. Não existe nada, isso não pode acontecer. Aí ele olhou para o meu esposo e foi e disse, olha, isso é um milagre. E eu vou explicar melhor. E ele começou a falar, quando a gente faz uma ressonância, a ressonância é onde mostra todas as linhas do seu cérebro, todos os detalhes da sua cabeça. E quando a gente faz uma extração de um coágulo, ele começou a explicar como faria a extração do coágulo. Ele disse que na última vez que suga o coágulo, fica como se fosse um pontinho de caneta lá no local onde foi o coágulo. E ele foi e disse, olha, aqui a gente só consegue ver na ressonância. A gente não consegue ver na tomografia, a gente só vê na ressonância. E aqui na sua ressonância não tem nada, é como se nunca existiu. É como se abriram a sua cabeça e fizessem uma raspagem na sua cabeça e tivesse feito a extração de todo o coágulo. Não tivesse ficado nada. E ele olhou assim para mim e disse, isso é um milagre. E meu esposo começou a chorar e ele olhou assim para mim e disse, amor, você recebeu um milagre de Deus naquele culto. E eu disse, sim, amor. Que bênção. Eu recebi um milagre de Deus naquele culto. E os médicos nos parabenizaram, vocês são cristãos? Meu esposo, sim, nós somos crentes, nos congregamos lá no Vila Santana, na Assembleia de Deus. Meu esposo ficou radiante. Eu olhei e fui e disse, olha aí, amor, que bênção. Deus me curou. E saímos dali, e quando saímos dali, ele saiu na rua assim, dando glória a Deus. Dando glória a Deus, mas ele gritava na rua ali. É motivo, né? Nossa, ele gritava, dando glória a Deus e dizia que Deus tinha feito um milagre. E hoje, graças a Deus, meu cabelo está crescendo, graças a Deus, meu cabelo está tornando a vida. Vai fazer 6 anos. 6 anos? 6 anos que eu moro aqui.
em Recente, né? Curitiba. Aham. Não é muito tempo. E eu entendi tudo, né? A minha vinda para cá foi um propósito de Deus. Tudo que acontece na nossa vida é propósito de Deus. Que E bênção. Deus nos arrancou do Nordeste, nos trouxe para cá. E hoje a gente está no campo da Fazenda Rio Grande. Nos congregamos ali com o meu pastor presidente, é o pastor Denis Torben. Meu pastor vice-presidente é o meu pastor Oséias Pimenta, que também é o meu pastor na minha congregação, do Ebenezer. E foi além do campo de Curitiba, quando eu cheguei aqui, foi o campo que me abraçou, quando eu comprei a minha casa, que hoje a gente mora na fazenda, porque Deus nos abençoou com a nossa Fazendeira. casa. Hoje eu sou fazendeira. E a gente está lá, e foi um campo que também nos abraçou. A gente já Amém. trabalhou com jovens, com ciclo de geração, com criança, lá também, e tem sido de bênção. E hoje a gente está aí, contando os milagres do Senhor, contando vitória. E Ele é maravilhoso, né, Ele Leila? é perfeito. Não Ele é tem perfeito. outro igual o Não nosso tem, Deus. não tem. Leila, me conta um pouquinho da tua... Você vai fazer uma viagem, né? Que você disse para mim que estava bem apurada. Ah, sim, sim, Me sim. conta só um pouquinho do que você vai fazer nessa viagem. Então, nós temos um projeto missionário lá no Paraguai. É um país que Deus nos apresentou e que eu tenho um amor muito grande. O Paraguai, nós conhecemos os missionários que estão lá já faz um bom tempo. Eles são ovelhas do nosso pastor Elinaldo Renovato de Lima, que o pastor Elinaldo Renovato de Lima também é um dos comentaristas da EBD, da lição da escola bíblica. Então, ele foi o meu pastor presidente a minha juventude inteira. E esses pastores missionários que estão lá, eles são meus amigos a longas datas. Sim. E eles são enviados para lá da Assembleia de Deus de Parnamirim, Rio Grande do Norte, da ADEPAR. E faz 3 anos que a gente vai lá. 3 anos que a gente faz esse trabalho lá com essas crianças. O pastor Cristiano e a missionária Evódia, eles têm um comedor lá. E o comedor, como eles falam lá, é um comedor, mas é um refeitório para nós aqui. O refeitório, eles alimentam cerca de 180 crianças todo sábado. Lá é uma comunidade. Então, todo sábado, o pastor Cristiano e a missionária Evódia faz um trabalho gigantesco assim, com as crianças lá. E desde quando eu conheci aquele povo, Deus colocou esse amor assim no meu coração. Então, todos os anos, a gente faz organiza esse projeto e a gente vai para lá. E quando a gente vai, a gente leva aqueles pacotinhos de doce, a gente monta os pacotinhos de doce e faz uma evangelização em massa assim, na comunidade. A gente sai chamando todas as crianças, passa toda histórias bíblicas para para essas crianças a gente conta histórias bíblicas, faz trabalho com jovens, faz trabalho com as irmãs do ciclo de oração. Bênção. Então, é um trabalho de 15 dias assim que a gente não para lá. 15 dias lá. 15 dias. Que bênção. Vamos agora quarta-feira, dia 24, Quarta e voltamos agora? dia 9. Mas Ô, todo ano isso é de maravilha. bênção. Mas olha, fico muito feliz por você. Você é uma mulher corajosa. Sair daqui para o Paraguai, fazer missão, que Deus venha te abençoar grandemente, Amém, Leila. amém, amém. Deus continue te usando cada dia mais desse projeto. Amém. Porque é igual o nosso canal, né? Projeto é de ganhar almas para Cristo, né? Independente de religião. Sim, né? Nós sim. não pregamos placa de igreja, Sim. nós pregamos Jesus, né? Sim. E que esse testemunho vai para muitas pessoas. Amém. Né? Eu creio que um testemunho desse, uma pessoa que está ouvindo, que vai ouvir, que seja de muita valia. Sim. Como no teu primeiro casamento que não deu certo, muitas vezes pode estar uma pessoa passando por esse processo, né? Sim. Daí vem o teu processo da enfermidade. Quantas das pessoas não estão enfermas hoje? Sim. Nós recebemos muita ligação de pessoas pedindo oração por cura. Sim. Nós vamos orar aqui, né, Leila? Sim, para que Deus venha curar. Tem quantas amigas nossas que estão passando por um processo de enfermidade? Sim. Eu creio no Deus da cura. Assim Creio. como Deus te curou, Deus pode curar as pessoas que estão precisando hoje. Sim. Nós não sabemos onde esse vídeo vai chegar, se está chegando num lar que tem um enfermo, ou uma pessoa na cama, Sim. precisando de uma ajuda, de algo espiritual, mas nós cremos num Deus que faz milagre, independente da religião que você é, se você é católica, espírita, evangélica, o nosso Deus tem propósito contigo e nós vamos orar. Leila, eu quero te agradecer. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Por você atender o nosso convite. Amém. Eu fiquei muito feliz
quando me indicaram você, eu Ai, fiquei muito Deus. feliz. E Deus, ela eu falou assim, louvo a Ivone, Deus. leva ela que você vai gostar, o teu público vai gostar, porque é um testemunho divino. Amém. E que Deus venha te abençoar grandemente a Amém. tua jornada. Amém. Que não pare aqui, que Amém. você continue. Amém. Vai testemunhando, vai fazendo a obra do Senhor. Amém. Se ele foi, assim, ele restituiu a tua vida, Sim. teu casamento, restituiu a tua história, te deu saúde, Sim. ele pode dar muito mais para você. Sim, eu E que creio. Deus venha abençoar você, a sua amiga, né? Amém. Que Deus te abençoe também. Vamos orar? Vamos. E eu creio que hoje é um dia de cura. Hoje, Aonde chegar essa sim. oração, creia que o Senhor pode fazer milagre na sua vida. Pode orar. Senhor, meu Deus, Senhor, nós entramos na tua presença, Sim, meu Pai. Nós queremos te Sim, agradecer, Jesus. Senhor, por este momento de comunhão. Nós queremos te Sim, pedir, meu Senhor, que tu Deus. visite cada lar, Jesus. Senhor, esse Oh, lar, amado Senhor, Espírito Santo. que muitas das vezes, Senhor, está vivendo, Senhor, momentos, meu Pai, de Sim, frustrações. Jesus. Talvez, Senhor, seja um lar, Sim, Senhor, meu que Pai. esteja sendo, Senhor, algemado, Senhor, pelo inimigo. Senhor, nós cremos, Senhor, creio que no tu és um Deus, agir, Senhor, que quebra grilhões. Quebra Tu és mesmo, um Jesus. Deus, Senhor, que quebra Sim, cadeias, Jesus. que quebra Sim, correntes. Pai, eu Senhor, tu creio, és um Deus que Jesus. cura. Eu creio, Tu Pai, és um na Deus que cura. restaura. Tu és Sim, um meu Deus que Deus. faz. Senhor, e neste Oh, momento, Deus, Pai, abençoa eu tua peço, filha. Senhor, entra nesta casa Entra agora. mesmo, Jesus. Entra na vida desta mulher, Entra mesmo, Senhor, Senhor. agora. Toma Essa conta, mulher, Senhor. Senhor, que está neste momento Toma assistindo, conta, Senhor, Jesus. esse vídeo, Sim, que precisa, Jesus. Senhor, ouvir, Senhor, Cura, Senhor, liberta, a tua transforma, voz, Jesus. que muitas das vezes precisa do teu Sim, meu abraço, o abraço de Deus. pai, que talvez, Sim, Senhor, não tenha Jesus, um pai aqui na abraça, terra, mas tu Senhor. és o nosso Pai celestial, Sim, meu que não nos Deus. Eu abandona, que creio, está conosco em Jesus. todos os momentos da nossa Sim, vida. amado Tu és um Espírito Pai, Santo. Senhor, que está, Senhor, presente, Sim, Senhor, meu em Deus. todas as circunstâncias. Tu és um Amado Deus que nos Espírito abraça, Santo. tu és um Deus que Abraça nos mesmo. acalenta. Visita essa Senhor, pessoa a tua neste palavra momento, Pai. diz. A tua palavra Sim, diz, Jesus. Senhor, que tu és o nosso refúgio, tu és a nossa Sim, fortaleza Jesus. e é E socorro nós bem cremos, Pai, no presente na hora teu da agir, angústia. Jesus. Senhor, e eu Vai creio, meu tomando Pai, conta, meu que aonde Pai, vai chegar, abençoando, Senhor, esse Senhor. vídeo, Senhor, Vá na pessoas vão ser frente, Senhor. libertas, Liberta pessoas mesmo, vão ser Jesus. curadas. Cura mesmo, Senhor. Jesus, pessoas vão ser Espírito restauradas, Santo. famílias serão restauradas, Jesus. Senhor. Eu creio, Jesus, o Senhor, eu inimigo tem creio. investido forte em Sim, lares. Jesus. Senhor, mas nós Sim, meu cremos, Senhor, Deus. pelo poder do teu Eu nome, creio, que Senhor, que tu famílias és o serão Deus que tudo pode. restauradas. Restaura mesmo, Jesus, Jesus. restaura o amor, Sim, restaura a meu Deus. comunhão. Sim, Jesus, nós cremos, É no Jesus. teu Vai nome lá que nós agora, pedimos, Jesus. Pai. Visita, Agradecemos. Senhor. É o que nós Visita te mesmo. pedimos, Pai. Obrigada, Jesus, por este momento de comunhão, Obrigado, Jesus. por sentir a tua presença neste Sim, lugar, meu meu Pai. Sim, Jesus, nós te Jesus. Em teu agradecemos nome que e nós te nós pedimos, louvamos a Jesus. ti, meu Pai. Em nome Obrigada, de Jesus. Jesus. Em nome Em de nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigada por chegar até aqui. Agora, você compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando ouvir esta palavra. E assim, nós estamos abençoando a vida de alguém. Fique na paz e que Deus te abençoe.